Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus alunos. Andei recebendo boas críticas e vou trabalhar em cima delas. Estou aqui para fazer realmente jus a esse nome que eu coloquei embaixo aí, ó, Neno Multiplicando Conhecimentos. Nas aulas passadas trabalhamos a introdução, os princípios do direito administrativo, né, como ele se comporta dentro desse ordenamento jurídico. Vamos trabalhar hoje uma coisa bem peculiar que vai fazer a extensão do progresso do conhecimento de vocês. Realmente, vamos considerar assim, é complicado? Mas vou dar umas atenções para ficar realmente melhor de você aprender com algumas dicas, alguns macetes que realmente as respostas se encontram até mesmo nesses próprios nomes que são às vezes complicados aí para muita gente. Primeiramente, para quem não me conhece aí da telinha aí, sou o Neno, seu amigo aí, seu professor. Agradeço a opinião de muitos que com essas opiniões, boas críticas, a gente trabalha em cima disso para melhorar, tá bom? Pessoal, o trabalho de hoje vai ser em cima do direito administrativo, atos administrativos, ok? Atos administrativos. Primeiramente também, quero deixar um e-mailzinho aqui embaixo aí para vocês acessar, mandar sugestões, até mesmo alguma pergunta. Garanto que você vai ser realmente respondido de imediato ou um momento oportuno. Bem, também para quem não assistiu minhas outras aulas, dá uma olhada aí. Não esqueça, certo? Inscreva-se para realmente acompanhar esse canal. Esse canal é para ajudar você aí que está também trabalhando duro para passar nesse concurso público, né? Então pronto, pessoal. Vamos ao trabalho, né? O trabalho de hoje é atos administrativos. Vamos lá. Primeiro, pirâmide. Onde vai ficar o ato administrativo? Olha só. Ao topo dessa pirâmide, que é muito considerada para a introdução da Constituição, até mesmo nessa explicação do direito administrativo, vamos ver que posição se encontra o ato administrativo. Acima temos a Constituição Federal. Realmente todos os outros estão linkados, tem que estar em consonância com o que diz, né, a nossa Constituição de 88. Então, pessoal, abaixo vai ficar as leis e na basezinha eu chamo dos atos administrativos. Gostou aí? Então é isso, pessoal. Constituição Federal de 88, ao topo, no meio, são as leis. Atos administrativos, abaixo. Então a gente pode chamar também essa questão de ficar abaixo de infralegal. É isso mesmo, infralegal. Atos administrativos, eles servem até mesmo para complementar, para concretizar as leis que são gerais ou abstratas. Ok? Ele dá essa consonância justamente para que faça o efeito, né, ser eficaz em determinada lei. Tá bom? Pessoal, agora vamos a um conceito, certo? Um conceito. O conceito esse que vai fazer realmente você iniciar o que estamos introduzindo agora. Atos administrativos. O conceito seria: atos administrativos é uma declaração da administração pública. Eu vou falar assim devagarzinho só para você anotar aí um pouquinho, tá bom? Dá uma pausazinha até mesmo e anota. Atos administrativos é uma declaração da administração pública ou até mesmo por terceiros, né? Às vezes com prerrogativas públicas que fazem a lei valer, né? Que fazem a lei ser eficaz ou que complementem a lei. Entendeu aí, né? Dá uma pausazinha, volta e entenda melhor esse conceito, porque a partir do conceito a gente vai fazer a introdução dos elementos do ato administrativo. Pirâmide do ordenamento jurídico. Então é isso. Vamos lá. Elementos, pessoal, vai fazer... quero deixar bem claro que elementos também é considerado por algumas bancas, são chamados lá requisitos. Isso. Quais são esses requisitos? Elementos, eu vou dar uma dica. Olha a dica como é boa. Vamos criar um bichinho, né? Esse ato administrativo ele vai ser iniciado, vamos colocar ele no mundo. Ou seja, no seu papel de estudo. Iniciarei imaginando um bichinho qualquer. Você cria o seu aí, certo? Só vamos chamar ele com um nomezinho bem legal. Não vamos fazer que nem costumam
as mulheres, né, colocando aquele diminutivo, né, no tipo animalzinho, bichinho, aquela coisa. Mas, vamos lá, o nome dele é Fifocon. Olha só o bichinho, é o Fifocon. Cofifomob era um termo que eu utilizava antes para decorar, certo? Mas então, eu aprendi esse Fifocon, adorei. O bichinho é até legal, né, para se chamar assim. Olha, não chame seu cachorro assim não, mas vamos lá. Fifocon. Cada elemento tem o seguinte significado. Fifocon, finalidade, finalidade. For, vem de forma. O C, competência. Competência. O, objeto. M, motivo. Ok? Finalidade, forma, competência, objeto, motivo. Esse é o Fifocon, galera. Pessoal, vou falar de cada termo, certo? Ou melhor, de cada elemento. Elemento finalidade. O elemento finalidade é o seguinte: você deve, na verdade, a administração pública, ela deve estar com a finalidade coletiva. O ato tem que ter uma finalidade pública, certo? O ato com a finalidade particular, esse ato é nulo. É isso, finalidade, ela tem que ter um fim coletivo. Nunca, jamais esse fim particular deve atender, de maneira geral, a coletividade. Segundo elemento, forma. A forma, pessoal, a forma é de como o ato é exteriorizado. Olha só, como o ato é exteriorizado. O ato ele pode ser exteriorizado de diferentes formas. Como temos em regra, né, do meio escrito, ela pode ser também através de sinais, pode ser através de sons, o apito mesmo de um agente de trânsito, olha só, né? Então, forma, competência. Competência tem que estar na lei aquela pessoa que tem determinado poder para determinada função ou atribuição. Se não tiver, como pode? É a mesma coisa de eu estar em determinado posicionamento, como ter um poder para algo e ir além daquilo. Ou seja, dar um passo à frente. Quando eu dou esse passo à frente, estou indo além das minhas atribuições, tendo competências diversas, e isso é um ato nulo. Eu puxo delegação e avocação. Delegação e avocação. A delegação, pessoal, a delegação é um poder que alguém, a administração tem, certo? E passa para uma outra pessoa, uma outra entidade, um outro órgão. Mas o que é delegado? Muito importante, o que é delegado é uma atividade. Não se delega a titularidade. Isso, a titularidade é indelegável. E, portanto, se delega a atividade. O que seria a avocação? A vocação seria o retorno. Ou seja, delegação, passo, ok, de uma forma vertical, administração como superior, de uma forma vertical, é passado poderes, né, para um terceiro, um ou outro particular, certo? O particular ele pode receber essas delegações, né, para fazer atividades públicas. A delegação ela é vertical ou horizontal, certo? Aí então, quando eu trabalho com o termo avocação, é o reverso, seria o contrário. Contrário da delegação. Delegação, sentido vertical. Avocação, no caso, também só vertical. Já seria o retorno. Vamos imaginar aqueles trabalhozinhos lá, no seu caso, um exemplozinho. A mulher, né, avoca aquele serviço para o marido, né? Tipo, lavar roupa, lavar as coisas, né? Então, ou seja, imagina só a mulher comprar uma frigideira muito cara, até mesmo ganha de alguém uma frigideira lá de um outro país, olha só, cara. O homem, ele começa a lavar, tira todo aquele brilho de baixo, a mulher enlouquece ao ver aquilo, quando está tudo limpo, vala minha nossa. Ela faz uma avocação,
certo? Ela puxa aquela atribuição dada para o marido para ela mesma continuar o serviço, né? Continuar essa atividade. Portanto, isso é a vocação, o retorno. Pessoal, há uma súmula do STF 510. Essa súmula diz quem? A pessoa, vou botar só uma letra A, um exemplo, A delega para B, ok? A delega uma atividade para B. O B, portanto, de acordo com esse entendimento, na súmula 510, você vai encontrar que o B ele vai ser réu de uma ação, né? No caso ele cometa algum dano ao particular, o particular procura a ele e não ao A, e sim ao B. É o que diz lá nessa súmula 510. Pessoal, outra coisa bem importante que a gente vai ter que trabalhar também para vocês em relação à competência é dizer que há alguns termos, né, que a gente vai utilizar até mesmo em outras aulas, né, como vem aí surgindo o abuso de poder. O abuso de poder vai estar ligado bastante ao competência, mas na próxima aula eu vou trabalhar abuso de poder, tá bom? Pessoal, outro termo, objeto. O que seria objeto? Objeto, ele está ligado ao conteúdo, certo? É ser esse conteúdo de uma forma material, o conteúdo material do ato. O que seria isso? Em poucas palavras, eu dou o exemplo de uma exoneração. A exoneração, a gente pergunta, qual é o objeto da exoneração? A própria exoneração. Qual é o objeto da demissão? Seria a própria demissão. Esse sim é o conteúdo material do ato, tá bom? O outro elemento é motivo, certo? Motivo. Pessoal, motivo, ele sim está ligado à razão, tá bom? Não vamos se confundir motivo com motivação. Por que não? Porque as bancas brincam, viu com isso? Motivo é uma situação real, uma questão fática, certo? Mas uma situação jurídica, um fato jurídico, tá bom? Ou seja, fato, mas os jurídicos tem que estar relacionado um com o outro. Ou seja, determinada ação feita por alguém deve estar anteriormente em caráter assim, condicional, né, com o que foi alegado, que foi decidido em uma lei. Portanto, um ato, certo, ele tem que ser feito no momento, tá bom? Qualquer ato que a administração haja para o particular, ele deve ser feito no momento, ok? Ou antes, mas nunca a posteriori. Motivação, ela está ligada ao contar uma história. Olha só, motivação é a exposição de determinado fato. Quando você expõe, narra aquele fato, isso sim seria a motivação. Há um vício que a gente pode trabalhar agora, um vício vindo da motivação. Por quê? A motivação, ela é dita, por exemplo, como uma pegadinha, na verdade, uma pegadinha de concurso, porque é o seguinte, muitos acham que quando houver o vício, né, um vício na motivação, estaria ligado a motivo, mas não, pessoal, não é. Motivação está ligado a um vício de forma. Olha só, motivação ligada ao vício de forma. É isso. Pessoal, trabalho também com vocês teoria, olha só, teoria dos motivos determinantes. O que seria a teoria dos motivos determinantes? Bem, apagar aqui, trabalhamos, olha só, formamos todos os nossos bichinhos, né? Na verdade, um bichinho, formamos o nosso bichinho com todos esses elementos. Teoria dos motivos determinantes. Exemplo este, dou através de um ato da própria administração que não era obrigado a motivar, mas foi
foi motivado. Imagina só, determinado ato não era obrigado, né? Não havia obrigação de ser motivado, mas foi motivado. E olha, para completar, motivado de forma verídica, realmente foi narrado algo que não aconteceu, certo? Isso é um ato ilegal. Portanto, ato ilegal, ato nulo, certo? Já trabalhei também na aula anterior, não foi na aula anterior, talvez no nosso segundo vídeo. Isso, dá uma conferida, certo? Onde tem como título súmula 473 do STF. A gente trabalha tanto em princípio como em atos essa súmula, justamente demonstrando que realmente causaria caso haja um vício, né, de legalidade, tá bom? No caso, uma ilegalidade, um ato ilegal. Teoria dos motivos determinantes. Essa teoria dos motivos determinantes quer dizer, continuando o nosso exemplo, que um ato não era obrigado a ser motivado, mas foi, e foi de uma maneira irreal, ou seja, trabalhou dizendo mentiras, né, contando fato que não existiu. Portanto, ato ilegal, ato nulo, tá bom? Ato nulo. Mas então, vejamos o caso. O ato, quando não precisar ser motivado e for motivado, deve ser verdadeiro aquele fato narrado, ok? Sendo isso, temos a teoria dos motivos determinantes. É isso. Pessoal, esses foram os elementos. Trabalhamos esse finalzinho ainda na teoria. E agora vamos para as características. Isso. Características, eu tiro aqui para colocar... Tiro esse daqui, pessoal, para a gente colocar características, que também é conhecido com outro nome. Características. Olha o nome que você conhece aí, ó. Atributos. Isso, atributos de um ato. O que seria um atributo de um ato administrativo? Pessoal, é o seguinte, há atos que existem dois atributos sempre enraizado com eles. Quais seriam? Vamos lá, primeiro, presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Segundo, tipicidade. Bom? Todos, pessoal. Todos. Ok? Todos os atos vão ter sempre presunção de legitimidade e tipicidade. Outra característica, coercitibilidade. Bom, vamos trabalhar também a exigibilidade. Vamos trabalhar mais outro, exigibilidade e executoriedade, tá bom? Esses dois, eu vou deixar assim com essa chavezinha ligada a eles dois, justamente porque através deles dois vamos ter um que é realmente trabalhado, que é o autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Bom, autoexecutoriedade, pessoal. Exigibilidade e executoriedade. Vamos lá, cada um deles. Presunção de legitimidade. Pressupõe-se que qualquer ato vindo da administração, vindo do Estado, né, do seu agente que está ali na condição do Estado, qualquer ato que ele vai fazer será pressuposto, será previamente entendido que é legal, pois favorece ao Estado. Olha só, se determinado ato, né, for feito por um agente, de onde que a administração, o Estado vai realmente olhar e dizer que isso ali está errado? Não, vai caber ao particular, certo? Provar o contrário. Isso mesmo. Isso é uma parte chata, né? Mas qualquer ato pressupõe-se que ele é legítimo, pois ele deve, certo, estar elecado. Na verdade, o que deve-se realmente ter é que ele tem que estar em consonância com a lei, que daí vem a tipicidade.
Tipicidade é o ato estar previamente, certo, já com uma lei descrita, ou seja, previsto já na lei de uma forma já batida, né? Bem batida, caracterizada como realmente uma lei. Então, coercitibilidade. A coercitibilidade, pessoal, é a ordem, certo? É uma ordem que a administração tem perante ao particular, justamente aquele trabalho de vertical, certo? O particular abaixo, a administração acima, né? Ou seja, devendo obedecer a determinados atos da administração. Por isso, alguns atos emanam, certo, de coercitivo. Por isso que os outros não estão em todos os atos, não são todos os atos que são coercitivos, né? Há essa coercitibilidade, ok? Então, exigibilidade. A exigibilidade, pessoal, é a imposição unilateral do Estado para o particular, certo? Um exemplo, ou seja, quando há aquela placa, certo? Proibido estacionar, proibido parar. Quando vocês veem aí pertinho aí no trabalho de vocês, sua casa, né? Viu aquela placa? Ali está sendo exigido unilateralmente, não importando se o terceiro acha ruim ou não aquela, né, aquela exigibilidade, ok? Então, nesse ponto está um ato unilateral, não há acordo da outra parte, ok? Um ato unilateral, portanto, uma exigibilidade. Estou falando da exigibilidade e vou falar agora da executoriedade, justamente para a gente entender um só que auto-executoriedade, ok? A exigibilidade, pessoal, já seria a sanção, já seria a exigibilidade, desculpa, a exigibilidade, como eu falei, é o ato unilateral que obriga, né, aquele determinada pessoa a agir conforme o ato, né, requer, ok? 5. Executoriedade já seria justamente a execução daquele ato. Exemplo também, com o próprio exemplo anterior, foi colocado aquela placa proibido estacionar. Você estacionou. Olha, lá e vem aquele caminhão guincho chamado, né, erroneamente de reboque. Então, vem aquele reboque então e remove o seu carro, ok? Lá para o pátiozinho. Olha só, você agora, será que você quis que aquilo acontecesse? Também não. Executoriedade é executar justamente aquela exigibilidade que houve de determinado ato. Portanto, os dois ligamos à autoexecutoriedade. Por que autoexecutoriedade? Porque a administração ela não precisa ir ao judiciário pedir aquela permissão. É um mérito, tá bom? Seria justamente a trabalhar um mérito, que é o que a gente vai ver logo logo, ainda trabalhando com esse ato, tá bom? Pessoal, já está um tempinho bem corrido. Esse daqui, no caso, eu vou deixar como primeira parte, certo? Peço até mais uma força aí para vocês, porque esse trabalho, essa empolgação, eu vi aqui para demonstrar para vocês algum conhecimento meu, vai também depender da participação de você, clicando, até mesmo nesse curtir, compartilha, a rede aí é grande, viu, para compartilhar, dá para deitar todo mundo. Então, pessoal, inscreva-se no meu canal, eu agradeço, e fui!